Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Nós vamos fazer essa videoaula dando prosseguimento ao estudo dos seres vivos. Para aqueles que irão acompanhar pela apostila, nós vamos para o capítulo 7, livro 2. Esse capítulo vai falar sobre o reino fungi, que é o reino dos fungos. Para aqueles que já viram que nós chamamos de pão amanhecido, ou aquele pão que vai criando aquela estrutura escura que torna o pão bastante impróprio para alimentação, inclusive pelo seu cheiro característico, ou para aqueles que já viram um cogumelo, já comeram um cogumelo, ou já assistiram algum filme, estão mais familiarizados com o nosso grupo, porque todos esses exemplos englobam organismos pertencentes ao reino fungo, ao reino dos fungos. E por que estudar esse reino? Porque nós observamos, nós paramos para contemplar os organismos pertencentes ao reino fungi, principalmente pela sua importância para o ser humano, como também para o resto do meio ambiente. Nós vamos ver que alguns dos fungos, eles são utilizados na indústria alimentícia. Então, muitos dos nossos alimentos do dia a dia, nós temos a participação dos fungos na sua preparação. Isso acontece pelo processo de fermentação que os fungos apresentam, que nós iremos ver mais adiante nesse vídeo, e que possibilita a fabricação de alimentos deliciosos como pães, bolos. Também existem alguns tipos de queijo, como esse queijo aqui, que é um queijo específico, feito a partir dos fungos, que dá esse aspecto cremoso para o queijo. E além disso, nós temos a participação da fermentação fúngica em produção de bebidas, como o vinho. E também nós temos a possibilidade de consumir alguns exemplares desse grupo. Existem fungos que são comestíveis, como esse que a gente está vendo aqui ao lado. Para aqueles que têm uma dieta isenta de carne, eles são uma excelente pedida. E para aqueles também que gostam de sentir novos paladares, gostam de variar na sua alimentação, é uma excelente sugestão. Muitos são bastante saborosos e eles são ricos em nutrientes, então eles são uma ótima pedida para incrementar o nosso cardápio. Porém, alguns fungos eles também podem causar doenças, como nós estamos vendo aqui evidenciado o conhecido pano branco. O pano branco ele é ocasionado pela infecção de um grupo de fungos que causa essas manchas brancas características na pele. Existem outros fungos que podem causar outras doenças, inclusive em outros organismos, como plantas e outros animais. Porém, nós também vemos os fungos na produção de soluções para doenças. Aqui nós temos a penicilina, que foi o primeiro antibiótico desenvolvido pela humanidade, que se deu através de observação da relação dos fungos com algumas bactérias. Então, através dos fungos nós tivemos a solução de diversas doenças ao longo da história da humanidade, e que iniciaram com a penicilina, que inclusive é um medicamento que se utiliza até hoje no tratamento de várias bacterioses. Lembrando que antibiótico é específico para tratar de bactérias. Então, é preciso ter um diagnóstico preciso na hora de utilizar esses medicamentos. Então, eles necessitam ser receitados pelo seu médico, tá bom? Além disso, os fungos eles também têm importância ambiental, seja na relação com outros organismos, mas também no ambiente como um todo. Muitos desses fungos eles são decompositores, ou seja, eles devolvem os nutrientes, os componentes da matéria morta ao ciclo ecológico, ao ciclo vital, possibilitando que esse ciclo permaneça
e esteja em equilíbrio. Então, eles são peça fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Vamos às características desse grupo. Os fungos, eles compartilham características com diversos outros grupos de seres vivos. Por exemplo, o fato deles serem eucariotos ou eucarióticos. Isso nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Esse termo ele se refere a organismos que têm o seu material genético celular envolvido, o DNA, protegido por uma membrana chamada de carioteca. Isso deu um grande salto nas células eucarióticas, porque esse núcleo, que é a informação para as características que esses organismos irão desenvolver, ela está lá protegida por essa estrutura, dificultando lesões, perdas dessa informação, tornando esses organismos mais eficientes na sua manifestação enquanto entes vivos. Os eucarióticos também são plantas, animais, alguns protistas. Além disso, eles podem ser uni- ou pluricelulares. Isso quer dizer que terão espécies exemplares do reino fungi, que são organismos compostos por apenas uma única célula, e também nós veremos espécies de fungos que várias células se organizam para formar esse organismo unificado, formando essa diferença de organismos pluri- e unicelulares. Então nós vamos ver essas duas configurações dentro dos seres vivos do reino fungi. Além disso, eles apresentam uma parede celular que é composta de quitina, que é um componente que nós vemos no reino animal, por exemplo, na carapaça de alguns animais, mas enquanto componente de uma parede celular, que é uma estrutura que está externa à membrana plasmática, que vai proteger essa membrana plasmática celular, ela, composta de quitina, é uma exclusividade do reino fungi. Então, fica aí atento, porque a parede celular de quitina é uma característica específica do reino fungi. Já a sua reserva de energia, a maneira como ele guarda a energia dentro do seu organismo para um posterior uso, ela é feita a partir do glicogênio. Lembrando que a nossa principal fonte de energia é a glicose, que nós podemos visualizar essas glicoses unificadas, sendo armazenadas na forma de amido, como acontece nas plantas, e de glicogênio, como acontece no reino animal. Assim como nós veremos o glicogênio presente no reino fungi como reserva de energia desses organismos. Uma característica também que vai ser compartilhada, de certa maneira, é a produção de esporos. Esporos é uma estrutura reprodutiva que tem um certo grau de resistência e que nós vamos ver formação de esporos em plantas, por exemplo. Claro que são esporos bem diferentes, mas vocês vão encontrar esse termo sendo utilizado em outro grupo. Aqui nós vamos ver os esporos fúngicos, que eles participam do processo de reprodução desses organismos. Morfologia. Como é que é o jeitão desses organismos? Como é a sua estrutura morfológica? Aqui no primeiro slide nós vamos ver a morfologia de organismos unicelulares. Então, cada estrutura dessa é uma única célula, logo um mesmo organismo. Aqui ao lado, cada estrutura dessa é um único organismo. Mesmo elas estando bem emaranhadas, bem juntas, cada estrutura dessa é um organismo separado. Entretanto, eles podem, devido a questões da sua espécie e questões ambientais, essas células elas podem se organizar em colônias. Colônias são grupos de seres unicelulares individualizados, porém que devido às questões intrínsecas àquele momento, eles optam em viver coletivamente, formando esse grupamento unificado de seres unicelulares, colônias. Já os organismos pluricelulares, eles vão se organizar através
de estruturas que nós vamos chamar de micélios. Esses micélios, eles vão ser formados por hifas, que são as células dos fungos. As hifas, elas podem ser septadas, onde nós vemos aqui, ó, a separação nítida da membrana plasmática de cada uma, então os seus núcleos eles são separados, a separação entre as células é bem evidenciada. Ou nós vamos ver o micélio formado por hifas cenocíticas, que é onde não há uma separação nítida entre os núcleos. Os núcleos se multiplicam e o citoplasma apenas se distende. E nós vamos ver um componente unitário de citoplasma formado por vários núcleos. Ainda assim, nós consideramos como um organismo pluricelular. Essas hifas que formam um micélio, elas podem simplesmente se emaranhar, formando aquela estrutura que lembra um algodão, que a gente vê no bolô, na laranja, no pão. Porém, alguns organismos eles podem organizar uma outra estrutura, que nós vamos chamar de corpo de frutificação, que está aqui na figura ao lado. Essa estrutura de reprodução é uma característica de um outro grupo de fungos, mas nós vamos ver aqui, ó, as hifas formando a estrutura desses organismos. Então eles também são formados por hifas. A diferença é que vai haver uma diferenciação organizacional dentro do corpo desse indivíduo. Uma parte reprodutiva, o corpo de frutificação, o micélio, as hifas germinativas, e a parte vegetativa, que a gente vai ver aqui no substrato, que pode ser o solo, mas também pode ser outro substrato, como um tronco de uma árvore, por exemplo. Lembra um pouco um vegetal, mas não confundam. Um cogumelo é um fungo, ok? Aqui ao lado a gente vê aqui as hifas, para a gente ter uma noção da estrutura celular, que a gente vai ver formando o indivíduo como um todo, ok? Como é que esse organismo adquire os seus nutrientes? Como é que ele tem os seus materiais que vão compor as suas células, o seu corpo orgânico como um todo, e como é que ele vai adquirir sua fonte energética? Através dos processos heterotróficos. Heterotrófico é um organismo que não tem a capacidade de produzir os seus próprios componentes orgânicos. Logo, ele vai adquirir esses componentes através de outro organismo, um processo de alimentação, por exemplo. Aqui, os fungos eles vão ser heterotróficos, eles vão adquirir os seus nutrientes através de outros organismos. Eles vão fazer isso através de um processo de absorção. Eles vão fazer uma absorção dos nutrientes, ou seja, eles não digerem internamente o alimento, eles fazem uma digestão extracorpórea. Quando eles encontram o seu composto alimentar, o seu composto nutricional, eles liberam as enzimas digestivas fora do seu organismo. Quando esse componente alimentar está suficientemente digerido, ele só vai lá e absorve. Nós vemos uma digestão extracorpórea em outros grupos, como alguns animais. Aqui a gente vê que é uma característica geral do reino dos fungos. Eles precisam de outro organismo como fonte nutricional e eles vão digerir extracorporalmente, fazendo a posterior absorção desses nutrientes. Esses organismos eles vão ser classificados de diversas maneiras em relação à sua alimentação. Eles podem ser saprófagos, ou seja, decompositores, se alimentam de matéria morta. Eles podem ser parasitas, ou seja, eles se alimentam de outro organismo ainda vivo. Um parasita, ele estabelece uma relação que é benéfica apenas para o parasita e é prejudicial para o seu hospedeiro. É uma relação que ela possibilita ao parasita alimento e muitas vezes abrigo, e ao hospedeiro ele apenas é prejudicado. Já na relação de simbiose, que é a nossa relação posterior, é uma relação que o fungo estabelece com outro organismo, mas que ela é dita mais, ela é positiva para os dois.
Enquanto os parasitas eles são menos fungo, menos hospedeiro, a simbiose é mais, os dois ganham. Aqui, o fungo contribui com algo que beneficia o seu organismo simbionte, e o organismo que está em simbiose com o fungo contribui com algo que beneficia os dois. Em alguns casos, essa relação deu tão certo que ela é intrinsecamente necessária para a sobrevivência de ambos em determinados ambientes, como nós veremos mais adiante. Metabolismo. A gente já viu que metabolismo é o conjunto de reações que acontecem dentro do corpo de um organismo. Elas podem ser reações catabólicas ou relações anabólicas. Eu sugiro, para quem não lembra, dê uma revisadinha no nosso livro 1. Mas, em linhas gerais, são todas as reações químicas que acontecem dentro do corpo de um organismo que fazem parte do seu processo vital e que mantém esses organismos vivos. Aqui eu trouxe especificamente o processo relacionado com a alimentação, que é um processo que vale a pena nós observarmos dentro do grupo dos fungos. Para nós termos a energia necessária para realizar as nossas atividades, fazer as nossas reações, nós vamos precisar de um combustível, que no caso dos organismos vivos, o nosso principal combustível é a glicose. Através do metabolismo dessa glicose, da queima dessa glicose, nós liberamos a energia necessária para as nossas reações. Essa queima da glicose ela pode ser total ou parcial. Se ela for total, ela libera uma quantidade muito maior de energia do que se ela for parcial. Para haver a metabolização total da glicose, é preciso a presença de oxigênio. E nesse caso, nós estaremos falando de um metabolismo aeróbico. Organismos que fazem respiração, a queima da glicose de maneira aeróbica, nós vamos ver a presença do oxigênio, como está evidenciado aqui no nosso quadro em azul. A glicose ela é totalmente metabolizada em gás carbônico, liberando uma grande quantidade de energia. Percebam que aqui há a produção de 38 ATPs. O ATP ele é a moeda energética dos organismos vivos. Então, quanto mais ATP é produzido, mais energia está sendo produzida. Quanto mais ATP é consumido, quer dizer que aquela atividade está demandando um maior consumo energético. Aqui, para ver a metabolização total da glicose, nós precisamos da presença de oxigênio. Entretanto, na ausência de oxigênio, os fungos eles podem ser anaeróbicos facultativos. Isso quer dizer que eles fazem um metabolismo da glicose sem a presença de oxigênio. Porém, essa metabolização será incompleta. Aqui em lilás, nós vemos um esquema resumido desse processo que nós vamos chamar de fermentação, em que percebam que a glicose ela não é totalmente transformada em gás carbônico. Nós temos 6 carbonos inicialmente, mas apenas 2 carbonos fazendo as moléculas de gás carbônico. Grande parte da molécula de glicose está aqui, nessa molécula que nós chamamos de etanol, que é o álcool. Isso mostra para a gente que a fermentação, que é o metabolismo anaeróbico dos fungos, é uma fermentação alcoólica. Ela vai produzir como componente secundário o álcool, que pode ser utilizado por nós para a produção, por exemplo, de bebidas alcoólicas. Aqui, para o fungo, essa reação ela não é muito benéfica porque ela produz uma quantidade de glicose, percebam, bem menor do que se ele fizesse na presença de oxigênio. Então, para haver fermentação, é preciso que haja ausência de oxigênio para esse organismo, para que ele, assim, opte por fazer o metabolismo anaeróbico. É interessante também lembrar que, como eles produzem CO2, esse metabolismo de fermentação ele vai ser utilizado por nós como fermento. Então, aquele fermento biológico são espécies de fungos que, ao serem introduzidos na massa de um pão, de um bolo, eles vão produzir o oxigênio, o gás carbônico, aerando aquela massa, fazendo com que ela seja preenchida por ar. E ela fica com aqueles espaços, o que torna a massa fofinha e mais saborosa de degustar. É também por isso que quando
alimentos que são fermentados começam a passar da sua data de validade, eles podem apresentar aquele cheiro que lembra bebida alcoólica. Claro que isso também acontece se ele estiver no ambiente com pouca concentração de oxigênio, geralmente um pacote, e quando ele também começa a ser invadido por outros fungos que também vão realizar a fermentação alcoólica. Lembrando que nós também fazemos outro tipo de fermentação, chamada de fermentação lática, que no caso dos seres humanos, nós fazemos isso na ausência de oxigênio para as nossas atividades musculares. Mas nesse caso nós vamos produzir ácido lático, que se acumula nos nossos músculos, provocando uma dor, se nós fazemos um exercício muito intenso, sem uma respiração adequada acompanhando a intensidade desse exercício. No caso dos fungos, eles fazem fermentação incompleta da glicose, produzindo etanol, portanto, um metabolismo anaeróbico facultativo por fermentação alcoólica. Então, como é que, a partir da compreensão de como eles são, de como é que eles se alimentam, como é que esses organismos eles perpetuam a sua existência na natureza? Ou seja, como é que eles se reproduzem? Aqui nós vamos ver dois fenômenos, uma reprodução assexuada ou uma reprodução sexuada. Lembrando que a assexuada, apenas um único organismo participa, gerando muitas vezes um clone, à exceção que haja um mecanismo que altere esse material genético no processo, como uma mutação. Mas geralmente numa reprodução assexuada, os organismos são geneticamente idênticos ao organismo original. Em organismos unicelulares, essa reprodução vai ser por brotamento. Em organismos pluricelulares, nós vamos ver um processo de esporulação, havendo a produção de esporos. Pode também haver fragmentação. Quando há um micélio e ele é partido, esse micélio ele pode dar origem a novos fungos, por um processo de regeneração após essa fragmentação. Porém, a esporulação é um mecanismo comum em que há a produção de esporos, que podem ser endósporos ou exósporos, que nós iremos ver uma figura no próximo slide evidenciando a diferença entre os dois. Em relação à parte sexuada da reprodução dos fungos em organismos multicelulares, nós vamos ver uma curiosidade que nós não vamos ver fungos machos e fêmeas. Não existe uma diferença morfológica em relação à genética sexual dos fungos. Na verdade, nós veremos vários tipos sexuais, não apenas dois, como acontece em machos e fêmeas. Nós veremos tipo. Como não há diferença morfológica e sim genética, nós não falaremos de macho e fêmea, e sim de tipos sexuais. Lembrando que organismos do mesmo tipo sexual não conseguem estabelecer uma reprodução sexuada. Então, quando falamos de reprodução sexuada, estamos falando de mais de um organismo envolvido, consequentemente compartilhando seu material genético, gerando uma maior variabilidade genética. Aqui, como eu falei, nós vemos um organismo exósporo e outro produzindo endósporos. Nós vemos que aqui, eles são produzidos já externamente, na periferia do corpo do organismo. Esses esporos exósporos, eles compartilham do citoplasma do seu organismo gerador, enquanto que aqui nos endósporos, percebam os pontos pretos, eles são formados separadamente do citoplasma do seu agente gerador, do seu organismo gerador, e eles já saem quando eles estão prontos. Como eles são armazenados internamente e liberados apenas posteriormente, nós falamos de organismos que têm a produção de esporos endósporos. Aqui são duas fotografias de micrografia, nós estamos falando de seres bem pequenos, tá certo? Falando em tamanho, nós veremos que muitos fungos eles têm tamanhos muito variados. Aqui nós vamos tratar agora da classificação desses organismos. O nosso primeiro grupo é os ascomicetos.
Mas antes, apenas um parênteses para a terminologia dos nomes científicos. Percebam que sempre vai haver esse radical mico. No caso aqui, o nome científico dos ascomicetos é o filo Ascomicota. Isso acontece porque mico também é uma palavra que se denota, que se refere aos fungos. Não sei se vocês já ouviram falar de pó de mico, que é um pó que geralmente gera coceira na pessoa que entra em contato com ele. E não é porque a pessoa fica se coçando como se fosse um macaco. Na verdade, isso acontece porque aquele pozinho é feito a partir de fungos, que nós vamos nos referir como mico. Então esse mico ele vai estar no nome científico dos grupos de fungos que nós veremos hoje. Lembrando que nós veremos os principais. Existem outros grupos de fungos, mas nós veremos apenas os mais relevantes dentro do ponto de vista do nosso estudo. Voltando para os Ascomicota, aqui nós temos o exemplo do bolor na laranja. Percebam que ele tem essa forma que lembra uma nuvem ou um algodão e que aqui, na verdade, existem muitos exemplares dessa espécie e que eles estão se multiplicando enquanto eles vão tomando essa laranja. Se essa laranja permanecer inalterada onde ela está, provavelmente esse grupamento de fungos ele tomará a laranja por completo, farão o seu consequente processo de decomposição. Aqui nós temos o ciclo de vida dos fungos ascomicotas. Eu vou iniciar ele aqui com as hifas sexuadas. Percebam que aqui ele se refere a hifa mais e hifa menos, que são os tipos sexuais. Nós também podemos falar em hifa com núcleos vermelhos e hifas com núcleos azuis, mas o mais comum é falar hifa mais e hifa menos. Aqui elas se unem, elas são organismos haploides, ou seja, cada uma só tem N cromossomos, uma versão de cada cromossomo para cada característica, e ao se unirem, elas vão formar o ascocarpo, que é essa estrutura que está aqui em vermelho. Aqui é a união entre essas duas hifas, então nós vamos falar de um organismo 2N, que gerará um zigoto 2N. Percebam que aqui nós já vemos a participação dos dois núcleos no mesmo organismo, o vermelho e o azul, mostrando que essa estrutura é a fusão das hifas iniciais. Esse zigoto 2N por meiose vai gerar posteriormente os esporos, que nós vamos chamar aqui de ascósporos, que são os esporos dos Ascomicota. Lembrem que a meiose ela é uma divisão celular reducional. Então, nós saímos de um indivíduo de uma estrutura 2N para uma estrutura N nos esporos. Percebam também que, como nós temos o embaralhamento desse material genético originado de duas hifas diferentes, nós vemos agora uma variabilidade genética, evidenciada pelas cores verde e amarelo aqui, além das cores iniciais. Isso é importante porque aumenta a variabilidade genética. Consequentemente, nós vamos ter uma diversidade maior dentro desse grupo, caso houvesse apenas reprodução assexuada. Isso é importante porque, se os organismos são geneticamente muito parecidos, caso haja uma mudança ambiental muito brusca que prejudique um organismo, ela possivelmente prejudicará o grupo por completo. Se nós temos uma diversidade, há uma maior possibilidade de sobrevivência de alguns exemplares resistentes, mais adaptados a essa nova condição ambiental. Então, a diversidade biológica ela é como se fosse um seguro de vida dos organismos sexuados, porque é mais razoável que alguém sobreviva caso haja uma mudança brusca de ambiente. Então, aqui nós vemos a produção dos esporos, que vão ser liberados do ascocarpo nesse processo chamado de esporulação. Posteriormente, esses esporos vão germinar, gerando novas hifas, iniciando um novo ciclo. Então, nós vemos aqui um ciclo completo desse organismo, em que nós temos meiose, mitose, estruturas 2N e estruturas N. Nós vemos estruturas diferentes formando um ciclo completo. Aqui é uma foto
que mostra o desenho de um ascocarpo, naquele formato caliciforme que nós vemos aqui, ó. Acompanhe com o mouse. Aqui nós vamos ver ele real, ele é bem bonito na minha opinião, e ele mostra que, lembrem que isso aqui é fruto da fusão de dois micélios de tipos sexuais diferentes, e que aqui vai haver a produção dos esporos dentro desse grupo. O outro grupo são os basidiomicetos, que é o filo Basidiomycota, e que eles são um grupo bastante conhecido porque eles formam aquele corpo de frutificação que nós vimos no início do nosso vídeo. Então, eles vão formar aquele guarda-chuvinha, tipo de um cogumelo, que, para quem já viu o filme Alice, ele é bem importante no enredo desse filme. Para quem já jogou Mario, para quem já viu em algumas localidades, eles apresentam cores diversas, chamativas, vistosas. Muitos deles fazem parte dos cogumelos comestíveis, que eu falei no início do nosso vídeo. E existem alguns exemplares desse grupo que possivelmente inspirou, por exemplo, o filme Alice, que eles têm uma característica peculiar. Eles produzem substâncias que podem alterar a consciência, chamados de psicodélicos. Então, o indivíduo, ao ingerir, ao entrar em contato com essa substância, ele pode ter uma ligeira alteração da consciência. E isso é fruto de substâncias presentes nesses fungos alucinógenos, que são apenas alguns exemplares dos basidiomicetos. Vale ressaltar que não é sugerido fazer o consumo dessas substâncias, porque a alteração da consciência, elas podem contribuir para o estágio ou agravamento de doenças psicológicas, elas podem levar a alterações da consciência que colocam em risco a vida do indivíduo, porque ele pode ter distorção da realidade durante o efeito da substância, e elas também podem causar dependência em alguns casos. Então, se vocês querem uma experiência bastante interessante e segura, eu recomendo os basidiomicetos comestíveis, que eles vão dar um prazer gustativo bastante interessante para aqueles que se aventurarem a consumi-los. Em relação ao seu ciclo reprodutivo, nós temos evidenciado aqui no nosso esquema. Percebam que, novamente, nós temos tipos sexuais de micélios se fundindo, cada micélio N dando origem ao corpo de frutificação, na verdade, a esse organismo 2N. Lembrem que aqui embaixo tem a estrutura vegetativa desse micélio recém-formado, e que ela será a base de formação desse corpo de frutificação que nós vemos externamente. Dentro dele, nós vamos ver também por meiose, sucessivas mitoses, a formação dos esporos, que, após germinarem, depois da sua liberação, formarão novos micélios, dando origem ao novo ciclo. Então, novamente, nós temos formação de organismos 2N a partir da fusão de micélios, com posterior meiose reducional, voltando à formação N através da produção dos esporos. A diferença desse grupo em relação ao grupo anterior é apenas a estrutura responsável pela formação dos esporos, ok? Um outro grupo são os zigomicetos, ou filozigomicota, aqui exemplificados nessa fotografia pelo bolor do pão. Percebam esse aspecto escurecido, acinzentado, em pontos do pão, mostrando que ele já está sendo invadido pelos fungos. Entendam que aqui esse cinza é o que nós podemos ver, mas possivelmente uma área muito maior desse pão já está contaminada, mas como são organismos diminutos, nós só vemos a olho nu quando a sua concentração
em número de organismos já está bastante elevado. Aqui ao lado nós temos uma figura esquemática mostrando mais ou menos como é a morfologia desse bolor. Percebam aqui o seu esporângio, em cima em preto, que é a estrutura produtora de esporos, que no caso são os endósporos, que ao germinarem vão dar origem a um novo organismo. Aqui um esquema bem simples, bem simplificado, e mais adiante nós vamos ver o seu processo completo. Como eu falei, os esporângios, aqui ó, percebam a estrutura do esporângio, e aqui em cima ó, os esporos sendo produzidos, então a produção vem de dentro para fora. Quando esses esporos estão prontos, eles são liberados para ser germinados e dar origem aos micélios. Percebam aqui evidenciado nessa figura ó, o processo de germinação acontecendo. Novamente, tipos sexuais diferentes se unem para formar a estrutura produtora dos esporos. Aqui ó, nós vemos o zigósporo se desenvolvendo, o zigoto formado aqui dentro vai passar por meiose e em seguida gerar os esporos que vão dar origem ao novo ciclo novamente. Agora que nós já conhecemos um pouco dos grupos dos fungos e nós já sabemos como é que eles são, nós podemos falar de como eles podem se relacionar na natureza com outros organismos. Então, nós vamos falar de associações de fungo que acontecem na natureza e que são benéficas. O primeiro exemplo são as micorrizas. Percebam aqui a diferença entre esses dois exemplares de planta. Esse aqui está muito mais desenvolvido, percebam as suas raízes aqui em branco, o seu aspecto esverdeado em relação ao outro. Isso acontece porque esse exemplar ele estabeleceu uma associação entre fungos que nós chamamos de micorrizas. Mico, lembrem, fungo, e risas vem de raiz. Então, os fungos estão aqui presentes nessa planta em suas raízes. Aqui no desenho nós podemos visualizar através desses pontinhos, esses nódulos. Ao lado, uma fotografia de uma micrografia. Lembrando que as cores aqui são artificiais, mas nós vemos a raiz em laranja e os fungos em amarelo, formando as micorrizas. Essa relação é positiva para os dois, devido ao fato de as plantas, por serem autotróficas, organismos que produzem a sua própria matéria orgânica, elas terem a possibilidade de compartilhar essa matéria orgânica com os fungos. Em contrapartida, os fungos eles facilitam a absorção de alguns nutrientes, em especial o nitrogênio, pelas raízes das plantas. Alguns organismos fúngicos também podem liberar substâncias químicas importantes para o desenvolvimento da planta. Então, aqui a planta consegue se desenvolver melhor. Vou voltar só para a gente mais uma vez observar a comparação, que é evidente que essa planta que estabeleceu micorriza se desenvolve muito mais e é benéfica para os fungos porque eles têm alimentação e então eles conseguem sobreviver junto com essas plantas. Nós vamos visualizar também que algumas plantas que estabelecem micorrizas, as suas folhas, elas têm um verde mais escuro, então elas acabam também sendo mais resistentes a determinadas intempéries. Os fungos eles são muito importantes dentro do estabelecimento das relações entre esses organismos. Uma outra associação são os líquens. Os líquens são associações entre algas e fungos. As algas, elas normalmente são organismos aquáticos, porém, nesse caso, ao estabelecerem relação com os fungos, elas conseguem, percebam, habitar o ambiente terrestre. Aqui nós vemos em amarelo os líquens habitando o tronco de uma árvore. Então, aqui as algas conseguem sair da água se elas estiverem associadas aos fungos naquela mesma contrapartida. Os fungos ajudam as algas a sobreviverem, em troca,
as algas nutrem os fungos. Porém, os fungos são estruturas muito sensíveis, então eles vão ser utilizados também como bioindicadores. Bioindicadores são organismos que são muito sensíveis a mudanças ambientais. Então, quando nós queremos acompanhar como está um determinado ambiente, nós nos valemos dos bioindicadores. Quando o ambiente começa a mudar, e essa mudança é prejudicial, como poluição, por exemplo, ou uma mudança mais drástica, como o aquecimento global, os primeiros organismos a serem afetados são os bioindicadores. Então, quando nós observamos, por exemplo, um ecossistema com uma grande quantidade de líquens, e esses líquens começam a desaparecer, isso já é um sinal de que algo naquele ambiente está acontecendo e que precisa ser observado. Existem bioindicadores de outros grupos, mas, como nós estamos falando do reino fungi, o exemplar que nós vamos tratar aqui são os líquens. Aqui nós podemos ver como essa relação se estabelece. Aqui é como os líquens se propagam. Nós vimos essas estruturas aqui mais arredondadas, são os sorédios. Eles são células de algas enoveladas por micélios de fungos e que, ao serem lançadas e encontrarem um substrato adequado, elas podem gerar novos líquens. Então, dessa maneira, até a propagação desses organismos é feita em conjunto. Um vai juntinho com o outro, formando os sorédios para habitar novos ambientes. E para a gente finalizar, nós temos os fungos predadores. Os fungos predadores, eles são bem interessantes porque eles têm a capacidade de capturar a sua presa ainda viva. Nós falamos muito de fungos decompositores e fungos parasitas, mas existe um exemplar que ele consegue capturar a sua presa ainda viva. Eles liberam substâncias atrativas e impregnantes, então quando esse despercebido verme chegou no ambiente desse fungo, ele foi imediatamente laçado. Percebam aqui, que os micélios do fungo, eles literalmente vão se prender e enlaçar o nosso verme em questão, e ele rapidamente vai sofrer um processo de digestão extracorpórea para uma posterior absorção desses organismos, desses nutrientes. Então, os fungos predadores, eles são um exemplar bem interessante, bem característico desse grupo, e dessa maneira nós vamos chegando ao finalzinho da nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham contribuído para o aprendizado de vocês. Eu vou reiterar que vocês façam as atividades. Eu sugiro que vocês, ao terminarem de assistir essa videoaula, vocês deem uma lida no capítulo 7 do nosso livro 2, da Biologia 2, e em seguida façam as atividades. Qualquer dúvida que venha aparecer, e é muito comum que aquela duvidazinha que se esconde lá dentro da nossa mente, ela acaba saltando aos nossos olhos, muitas vezes desapercebidas, quando nós fazemos as atividades. Então é muito importante que vocês façam as atividades. E é claro que se houver alguma dúvida, vocês podem nos procurar e nós, com certeza, estaremos aqui para fazer o nosso melhor e sanar as suas dificuldades, as suas dúvidas, para que o desempenho de vocês seja o melhor possível. Eu espero que em breve nós possamos nos reencontrar. Enquanto essa quarentena ela persiste, nós nos fazemos presentes através dessa videoaula, mas brevemente nós vamos nos encontrar novamente, vamos ter nossos encontros presenciais, e eu desejo a todos um ótimo percurso. Eu mais uma vez estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, e fiquem bem, fiquemos bem, e até breve.